Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Missão com Famílias. Tem sido bênção, testemunhos, palavras edificantes, cultos abençoados. E hoje nós teremos um testemunho de vida de um casal, de líderes da nossa igreja. Então não saia daí, para você assistir esse testemunho de vida. Quero deixar uma palavra para você nesse dia, que está em Efésios, capítulo 6 e verso 10 e 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido, esta palavra fala do nosso adversário, do nosso inimigo. E muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra o nosso cônjuge. Muitas vezes pensamos que a luta é com nossos filhos, não é? Quem não tem problema? Todos nós temos problemas, muitas vezes na família, no trabalho. Tem um chefe às vezes que te persegue e a gente fica e chega às vezes em casa triste, não é? Preocupado com a pessoa, preocupado com aquela situação, que se levanta às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família, no trabalho, pessoas enfermas, doentes. Esse tempo que estamos vivendo são tempos difíceis e muita gente tem falado, tem dito do que está passando, mas essa palavra ela diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é? Mas a nossa luta são lutas que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele coloca essas barreiras na nossa frente, na nossa direção, para querer nos impedir, para querer nos derrubar. Lá em João 10,10 a palavra diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele diz que Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Então, se você está passando luta, se você está passando dificuldade, não olha para o teu problema, não olha para os gigantes, mas olha para Jesus, o nosso Salvador. Olha para Ele. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Então, Ele vai interceder por nós perante o Pai. E certamente você vencerá essa batalha, certamente você vencerá essa luta em nome de Jesus. Então, querido, siga esta palavra. Não olha para o teu inimigo como se fosse a pessoa, o homem, mas olha como se fosse o inimigo que está usando aquelas pessoas para te atacar. Mas que Deus ele é poderoso para te dar força e você vencer essa batalha. Como você pode vencer essa batalha? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da sua fé, que Deus vai derrubar esse gigante em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra e esteja conosco ainda, ouvindo esse testemunho abençoado daqui a pouco. Agora assista as imagens do nosso culto aí. As aflições da nossa vida contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Então coloque a sua mão no seu coração aí nessa noite e declare: todas as coisas cooperam para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Meu Deus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Queridos, estamos aqui com o casal Pastor Marcos Matos e Anielen, que vieram contar um pouquinho do testemunho de vida aqui para nós, daquilo que Deus tem feito em suas vidas. E para nós aqui é uma honra receber Pastor Marcos Matos aqui no programa Missão com Família. Pastor, uma honra, muito bom. A gente fica muito feliz por receber esse convite e poder compartilhar aqui em alguns minutos do testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, das bênçãos alcançadas de Deus nas nossas vidas. E a gente espera que muitos que estão acompanhando agora a gente possa receber, ser abençoado também pelas bênçãos de Deus aí na sua casa, que o nosso testemunho possa alcançar essas vidas também, pastor. Amém. Nielen, também muito bem-vinda aqui no programa Missão com Famílias. Obrigada, pastor. É uma honra estar participando do programa hoje, né? Que a gente só fica em casa assistindo, né? E sempre tivemos vontade de participar. Então, estamos honrados com esse convite por estar aqui hoje participando. Que bênção, né? Agora só, nossos telespectadores, nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo, podem estar perguntando, quem é o pastor Marcos Matos e quem é a Nielen, não é? Então, é um casal que é muito próximo nosso, amigos, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais vocês. Eu quero começar com o pastor Marcos. Pastor, me diga aí, como foi a sua infância, adolescência, onde o senhor foi criado, onde você nasceu? Conte um pouquinho da sua história para nós. Legal, pastor. É bom poder compartilhar com todos, né, um pouquinho dessa história. E é muito interessante, porque eu nasci num lar evangélico, né, como muitos dos nossos irmãos. Desde criança, sendo direcionado pelos meus pais na casa de Deus. Meu pai foi dirigente de igreja por muitos anos e eu pude acompanhar esse processo dele dentro do trabalho de Deus, nas igrejas por onde ele passou, e aprendendo, sempre absorvendo, mas somente ali por volta dos 10 anos de idade que eu consegui realmente me entender como pessoa e comecei a entender que eu deveria também me aproximar de Deus, não somente como um filho do dirigente, mas como um amigo de Deus, uma pessoa mais próxima de Deus. E eu comecei a buscar mais a Deus a partir dessa idade, mais ou menos. Aos 12 anos foi que eu decidi que eu queria me batizar em águas, mas na época havia todo um protocolo, todo um processo, e eu comecei a me preparar para me batizar em águas. Fiz a minha aproximação com Cristo nesse momento, aí com 12 anos, onde numa igreja que o papai dirigia, eu fui até a frente para aceitar Jesus junto com outras crianças ali, e algumas das crianças ficavam me dizendo, mas ele é o filho do pastor. Só que a gente precisa, né, passar por esse processo. E aí, com 14 anos, foi que eu direcionei realmente a minha decisão. Fui batizado ali no Templo Central, no Tanque Batimal, ainda quando era atrás do púlpito ali, né, e aquela piscina, e foi muito marcante na minha vida. Depois disso, eu comecei a perceber que eu já estava estudando música na época, que eu queria servir um pouco mais a Deus, oferecendo aquilo que Ele tinha colocado sobre a minha vida, que era a música. Então, a partir desse momento que a minha vida foi direcionando aí realmente dentro desse ministério também. Glória a Deus, que bênção, né? Muito bom a gente viver uma vida assim, né? Isso. Muitas pessoas às vezes pensam que aquele testemunho de pessoas, né, que passaram muitas coisas na vida que é um bom testemunho, mas um bom testemunho é esse, né? De alguém criado na igreja e está trabalhando, sendo obreiro, né? Isso. Como você é. E eu queria também conhecer um pouquinho a Nielen. Nielen, sua vida foi igual então? Nasceu também no evangelho, criado na igreja, como é que foi a sua vida? Onde foi que você nasceu? Pastor, eu nasci num lar cristão, né? Nós morávamos no interior de Breves, porque eu sou de Breves. E com o tempo nós fomos morar em Breves, né? Nasci num lar cristão, como eu falei. Só que depois de um tempo, eu acho que com uns 12 anos de idade, os meus pais se separaram. Meu pai, ele era pastor de igreja. Primeiro ele era da presbiteriana, depois ele foi para a Assembleia. E com o tempo aconteceram várias coisas e ele acabou separando da minha mãe, saiu da igreja. E eu creio que quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu fui morar em Macapá com uma tia. E lá eu me afastei, né? Vivi várias coisas, né? Tava até conversando com o Marcos antes de sair de casa para cá, que eu visitei vários lugares. A Umbanda, né? Fui várias vezes em lugares assim, por influências de amizades, porque eu vivia em um ciclo de amizades onde pessoas eram de diversas religiões, né? Umbandistas, espíritas, tinha até um outro que era, eu acho que Santo Daime, que eu cheguei a frequentar também. Né? Mas quando eu chegava na minha casa, eu me sentia vazia. E por muitas vezes eu entrava no meu quarto e chorava.
né? E eu lembro muito que eu ouvia o Marquinhos Gomes. Eu não consigo lembrar qual era a música, mas eu chorava muito ouvindo aquela música. Acho que era o vazio que tinha dentro de mim, né? Que eu não conseguia me encontrar. E aí foi um longo período da minha vida assim. E quando eu estava já com 28 anos, eu voltei a morar com a minha mãe, por pedido dela, né? Voltei de Macapá para morar em Breves com a minha mãe. E foi nesse período que eu conheci o Marcos. Quando eu já estava, acho que eu morei 2 anos, com 30 anos eu conheci o Marcos. Que foi o tempo que ele foi na minha cidade dar aula. Sim. Foi nesse Eu período. queria que o Marco contasse essa história, porque isso é um episódio, né? Conhecer a Aniele lá em Breves, saindo aqui de Belém. Conta pra gente como é que foi essa viagem missionária. Exatamente, pastor. Para mim, eu estava vivendo um momento da minha vida onde eu já estava trabalhando para Deus, estava já fazendo muitas coisas na casa de Deus, mas sempre buscando aquilo que os meus pais me ensinaram como direção para um futuro de um homem, de uma mulher que pretende casar, pretende ter alguém na vida, que é casar, né? E eu vinha orando muito para Deus, vinha pedindo para Deus me direcionar, porque eu estava sentindo a necessidade de já casar, né? Eu já estava ali na faixa dos 30 anos, então precisava já definir isso sobre a minha vida. E não foi tão cedo, porque eu me dediquei muito aos estudos. Desde muito cedo, eu me dediquei de uma forma muito intensa para a música. Fui morar em São Paulo durante 8 anos e esse período todo, uma dedicação 24 horas para música mesmo. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Na faculdade, nós passávamos a madrugada estudando. E isso me trouxe profissionalmente um crescimento muito rápido, muito cedo, né? De forma profissional, então eu cresci, me resolvi, mas na parte sentimental eu ainda não havia concretizado, porque a minha mente me estava voltada a isso, né? E foi quando eu comecei a me direcionar a Deus de uma forma mais contundente. Senhor, eu preciso de alguém na minha vida, eu preciso fazer com que a minha mente esteja linkada com a sua para que eu possa ter a pessoa correta na minha vida. E aí eu me lembro que em uma das viagens profissionais já para Breves, num navio, eu levei a minha Bíblia, estava lendo a Bíblia e Deus estava falando muito comigo com relação a essa questão de fazer compromissos com Deus. E aí eu dobrei meu joelho ali no camarote do navio e disse a Deus, Senhor, eu preciso ter alguém na minha vida, preciso que o Senhor me direcione, alguém que seja para eu casar. Mas eu quero fazer um compromisso contigo. Eu já comprovei que durante os namoros que eu tive na minha vida, às vezes eu passei adiante de ti, eu não busquei a ti primeiro, ou principalmente eu não ouvia meus pais, não ouvia minha mãe, a minha avó por algumas vezes me aconselhava e eu era contrário, minha irmã me aconselhava e às vezes eu era contrário. Eu falei, tenho 3 mulheres na minha vida que me amam muito, minha mãe, minha irmã e minha avó. Então, Senhor, eu vou fazer algo, eu não vou mais escolher quem é que vai ser a mulher da minha vida. Quem é que vai ser a minha esposa? Eu vou passar essa responsabilidade para elas. E a próxima pessoa que eu conhecer, eu vou apresentar a elas, e se elas disserem que não é, eu não vou nem começar a namorar. Se elas disserem, olha, a gente gostou, é porque o Senhor está direcionando para que eu case com essa pessoa. E isso no navio. Eu cheguei pela manhã em Breves, entrando no hotel, de longe eu dei de cara com a Aniele, eu olhei ela, eu vi ela de longe, e aí aquilo tocou no meu coração, tocou na minha mente já de uma forma que eu ainda não havia passado. E passei aqueles dias só conversava com ela o necessário, porque ela trabalhava lá, mas no último dia foi que eu criei um pouco mais de coragem, me aproximei, a gente conversou, pegamos os contatos, voltei para Belém, e aí que eu fui conhecer. Fui ver que ela tinha sido evangélica, na época ela estava afastada, ela falou que estava indo na igreja de novo, mas ela tinha teve uma infância na igreja, teve o aprendizado cristão, e aquilo me chamou a atenção. E me chamou a atenção mais porque ela falou para mim, olha, eu não estou no momento mais da minha vida para namorar. Se você está conversando comigo aí para alguma coisa de brincadeira por um tempo, eu não sou a pessoa para ti. Aí eu falei, não, mas então tu estás falando a minha linguagem. Aí só que eu falei para ela, só que tem um detalhe também, para mim, eu só vou realmente assumir um compromisso com você depois que você conhecer a minha família, principalmente a minha mãe, minha avó e a minha irmã,
Você precisa conhecer elas. Passar no crivo. Passar no crivo. Responsabilidade. Falei, se elas disserem que elas concordam, que elas gostam de ti, aí a gente vai começar a namorar. Aí foi que eu paguei a passagem, ela veio de lá, aluguei um hotel aqui em Belém, ela ficou no hotel, e a gente marcou um dia para a gente ir jantar com a família, e a gente foi. Foi no mesmo dia, se não me engano. E aí nós almoçamos lá com a família, ela conheceu. Depois que ela foi, fui rápido logo com a minha família. E aí, mãe, o que achou, mana? E elas gostaram muito dela, tal. E eu fiquei feliz, imediatamente já liguei para ela. Olha, minha família amou, gostou bastante, então a gente vai poder namorar. Ela falou, não, ainda não. Você vai ter que vir aqui em breve e conhecer a minha família, porque eles também precisam, você precisa ter um relacionamento saudável com eles. Porque eu não quero ter um marido que a minha família não goste. E aí isso também tem que ser de forma correta. Aí eu fui até Breves, comprei a passagem, aluguei um hotel lá. Ela até falou na época, não, tu pode ficar na casa minha. Eu falei, não, eu quero ficar no hotel primeiro, para não ter vínculo nenhum. Depois a gente vê. E aí conheci a família e graças a Deus deu tudo certo. A gente, firmou que iríamos começar a namorar aí e nos prepararmos para o casamento. Foi mais ou menos esse processo. Que história belíssima, né? Que história linda, maravilhosa. É um encontro mesmo de Deus, né? Então, como vocês viram aí, uma viagem missionária que acabou num casamento, né? Mas ainda tem a história do casamento. Tem. E é muito interessante também porque foi um casamento assim atípico, né? Uma coisa assim que nunca foi imaginado por vocês, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho, Marcos, como é que foi essa novidade? Pastor, isso aí foi uma bênção na nossa vida, o nosso casamento também, a festa, né, do casamento em si, a realização dele. Porque nós não imaginávamos, a Aniele veio para Belém num momento muito especial, muito delicado na nossa família, porque minha mãe foi diagnosticada na época com câncer. E eu morava só com os meus pais. E trabalhava numa atividade muito intensa, né, uma correria muito intensa, e a Aniele se comprometeu, ela falou, eu posso ir para Belém para ajudar e auxiliar vocês com a sua mãe nesse momento. E aquilo também foi uma das coisas que me ganhou bastante, né, e ela veio de mudança para Belém e começou a nos ajudar. A gente já conversava nessa época no casamento, a gente já queria casar de forma imediata, a gente tinha certeza dentro de nós do amor que a gente sentia e a confirmação de Deus sobre a nossa vida. Então a gente já estava direcionando um casamento no final daquele ano. E foi que a mamãe foi diagnosticada e a gente decidiu adiar um pouco até a gente organizar todo aquele processo. Esse adiamento foi o que gerou a bênção, na verdade, também. Porque a mamãe foi curada, graças a Deus, passou por todo um processo de quimioterapia, radioterapia, um milagre realmente na nossa família aconteceu. E a gente segurou um pouquinho para que ela pudesse estar bem, porque como o cabelo caiu, ela queria estar bem nas fotos, né, do casamento. A gente segurou um pouquinho, não realizou o casamento logo. Mas nesse processo que a gente estava aguardando para marcar uma nova data, foi o período que começaram as reuniões junto com o pastor Marcelo, na Missão Jovem, eu estava dando apoio a ele. E ali, numa das reuniões, me lembrei de uma fala do pastor Samuel, num dos congressos jovens, em que ele dizia que ele queria fazer um casamento, realizar um casamento num congresso. E aquilo me lembrei no meio da reunião. Eu falei, olha, Senhor, se for da tua vontade, se tu está me lembrando, trazendo à memória, eu vou começar com a Aniele. Ela é um pouquinho vergonhosa, tímida. Se ela disser que ela aceita, é porque é uma confirmação de que realmente eu vou conversar com o pastor Marcelo e a gente vai tentar realizar. Mas se ela disser não, aí eu vou deixar de lado. E eu conversei com ela, perguntei para ela o que ela achava. E ela, na hora, assim, arregalou os olhos de alegria. Eu falei, nossa, então... Aí fui com o pastor Marcelo, conversei, expliquei, e graças a Deus ele abriu uma parte do congresso de forma surpresa. Porque eu acho que eram umas 7.000 pessoas que tinham no centenário. E a gente se organizou para fazer um casamento surpresa mesmo. O cenário não estava montado, foi tudo organizado, ninguém sabia, só algumas pessoas da equipe técnica do congresso sabiam, muitas da equipe técnica não sabiam, e a maioria das pessoas achou que era uma peça teatral que estava acontecendo. Porque rápido montaram um sistema de casamento no palco, e o louvor estava cantando um hino lá do congresso, e de repente parou e já entrou a marcha nupcial, e a Aniele entrou pelo meio da igreja, já, né, acompanhada pelo pai dela, e todo mundo virou e foi olhando e viram que era um casamento que estava acontecendo.
E aí foi pra gente, assim, algo muito especial, porque a gente não imaginava. Eu não tinha mensurado isso. Na hora que eu estava lá, que eu vi tudo aquilo, eu falei, Senhor, tu estás presenteando a gente e confirmando, na verdade, os teus planos sobre a nossa vida, mostrando a gente ali num ambiente tão maravilhoso, na presença de Deus, que foi aquele momento do casamento. Foi marcante para as nossas vidas. Então, fazer um casamento na frente de 7.000 pessoas no centenário, no centro de convenções, para a gente é algo que realmente é só Deus para realizar. Glória a Deus, né? Que experiência inesquecível, né? Que Exatamente. bênção de Deus. Mas a Bíblia fala sobre isso, que ela faz além daquilo que nós pedimos ou que pensamos, né? Então é assim que Deus faz milagres acontecerem na nossa vida. Na verdade, vivemos milagres todo dia, né? Exatamente. Mas eu quero ver também, ouvir da Aniele essa experiência aí, de estar numa plateia de um casamento como esse, né? Tenho certeza que você nunca imaginou que poderia acontecer uma situação como essa. Como é que foi para você? Pois é, pastor. Eu queria muito casar na igreja, né? Meu vestido branco, mas eu nem imaginava que seria daquele jeito, né? Quando o Marcos lançou a proposta, eu imediatamente aceitei. E quando eu cheguei no centenário no dia, a gente tinha um horário certo para chegar. Só que aconteceu várias coisas no trajeto. E o pastor Samuel ficou bem atrás do meu carro. E eu atrasei um pouquinho no trânsito. E cheguei, né? Fiquei na salinha escondida. Quando deu o meu horário que eu fui entrar, que eu olhei aquela plateia de 7.000 pessoas, falei, Senhor, só Tu mesmo. Eu imaginava algo tão pequeno e o Senhor me surpreendeu com algo tão lindo e algo que nós não esperávamos, né? Mas foi muito bom, foi muito lindo. Eu não esperava, né, que fosse daquele jeito, mas só Deus mesmo para nos surpreender daquela forma. Glória a Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas assim, então, vocês casaram, continuam, né, trabalhando, sendo obreiros ali na igreja. A gente tem visto ali o trabalho de vocês, né? Deus tem feito grandes coisas através da vida de vocês, tanto na missão com jovens, né, por um período, ajudando ali na orquestra, agora à frente do coral, né, da nossa igreja. Mas eu quero perguntar para a Aniele, como é que você vê assim, esse seu marido, um homem de Deus, atuante assim no trabalho, na obra? Eu quero ser assim quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu falo isso muitas vezes, eu passo por ele e digo, Marquinhos, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Como é que você vê? O Marcos é uma pessoa muito abençoada, né? Eu falo que é o maior presente que Deus podia ter me dado na vida. Porque eu lembro de uma vez, de uma conversa que eu estava tendo até com o senhor e a pastora Nira, que eu falei que às vezes eu até tento brigar com o Marcos, mas é impossível. Porque ele sempre de muito bom humor, sempre tentando amenizar as coisas, né? E na igreja, eu vejo o amor que ele tem pelo que ele faz, né? Eu não sou musicista, né? Muitas pessoas acham que eu sou, mas eu não sou musicista. Acho que por o Marcos ser, eu teria que ser também, mas eu não sou. Mas graças a Deus, essa minha convivência com ele, né, de todo esse tempo que a gente está junto, me fez gostar e amar o que ele também já fazia quando eu conheci. Então, estar ao lado dele, fazendo a obra do Senhor, né, e da melhor forma, para mim tem sido algo muito gratificante, né, e ter um aprendizado a cada dia. O coral, por exemplo, o coral, né, tá aí há muito tempo. E para eu que nunca tinha trabalhado, né, com música, então é um aprendizado muito grande, né? Estar ali junto dele fazendo a obra como a orquestra também, né? Que ele é auxiliar do pastor Jeremias e a gente sempre tá por ali dando suporte quando necessário. Glória a Deus, que bênção. Mas Marcos, eu queria que você falasse um pouco, já finalizando aqui o nosso programa, falasse um pouco para quem está nos assistindo, pessoas jovens, né, que estão às vezes necessitando de uma direção, de uma palavra, ou às vezes está até pensando em desistir, né? Mas que você desse essa palavra de ânimo para essa pessoa continuar assim como você continuou e continua até hoje firme, né? Perseverante, trabalhando na obra de Deus. Que você falasse para essa pessoa. Para todos que acompanham o programa, eu não tenho outra maneira de dizer que você precisa se aproximar mais de Deus. Eu acho que a comunhão com Deus, ela é essencial para você que quer servir mais a Deus. Se você conhece bem o seu patrão, por exemplo, na sua empresa,
se você sabe o que o seu patrão gosta, o que ele não gosta, a maneira dele pensar, você consegue ser um bom profissional ali, você consegue interagir melhor com aquilo que está sobre a sua responsabilidade. Da mesma forma, você que quer servir a Deus. Claro que a gente não compara porque a gente não cobra salário, a gente não cobra nada em troca. Mas conhecer melhor a Deus, se aproximar e procurar ter uma comunhão bem próxima a Ele, vai fazer com que você seja sensível a ouvir a voz dEle, sensível a perceber o que Ele quer para a sua vida. Foi assim que na minha vida eu alcancei direcionamentos de Deus para coisas que às vezes eu achava que nem poderia fazer. O primeiro momento que a irmã Rebeca me chamou, pastor, para trabalhar com coral jovem, foi a primeira atividade de uma forma ampla na igreja, ali no Templo Central, eu não imaginava. A primeira palavra minha foi: eu não tenho capacidade, porque eu via grandes regentes passando, cantei, toquei com vários, eu falava: eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa capacidade, é algo muito grande. Mas a irmã Rebeca, nesse dia, falou assim: Marcos, eu não te conheço, mas eu estou ouvindo a voz de Deus me dizer que é você que precisa assumir. Ou seja, a proximidade dela com Deus ao ponto dela ser sensível, por mais que ela não conhecesse a minha vida direito, o que eu fazia, se eu tinha experiência com coral ou não. Ela só me via tocando os tímpanos ali. Mas ela se submeteu a ouvir o que Deus estava direcionando ao coração dela sobre o direcionamento do coral. Naquele momento, aquelas dúvidas que eu tinha também sanaram, porque eu falei: se ela está ouvindo a voz de Deus, eu também quero ouvir. Aí eu falei para ela: pastora, me dê uma semana que eu também vou buscar Deus e eu quero também ter essa confirmação de Deus na minha vida. Eu passei a semana inteira lendo a Bíblia, dobrando os joelhos, e nada de chegar ninguém para mim dizendo: deixa que eu te digo. Ninguém. Eu estava indo de volta na semana seguinte, em dúvida ainda. Será que é para eu assumir? Eu vou ter que dar uma resposta para a pastora. E antes de chegar, o Senhor clareou na minha mente. Por eu buscar Ele naquela semana, Ele falou: olha, eu precisava exatamente disso, que tu se aproximasse de mim. Eu não quero um líder que acha que pode fazer as coisas, um líder que possa assumir as responsabilidades ali com as suas próprias forças, com o seu próprio querer. Não, eu quero um líder que siga a minha vontade, o meu querer, que seja sensível a ouvir a minha voz. E você ouviu essa semana porque passou a semana inteira escrevendo vários projetos. Eu vi que durante a semana tinha várias estratégias para o coral, eu montei. E só não tinha ouvido eis que eu te digo. Mas eu tinha feito. Então eu percebi que Deus estava falando de outras maneiras comigo. E aí eu aceitei aquele desafio e Deus abençoou. Durante 8 anos eu fiquei à frente do Coral Jovem. E depois mais 2 anos e meio com a Missão Jovem, né, como pastor da Missão Jovem. E agora como pastor de música e assumindo a regência do Coral Geral da Igreja. Então são responsabilidades que eu sei que foi Deus quem direcionou para a minha vida, mas exatamente porque eu me comprometi. Você também que acompanha o programa possa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Para isso, se aproxime mais dele. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Marcos, Nielen, pelo testemunho de vida, por terem aceitado esse convite, por estarem aqui conosco. Mas eu quero convidar vocês para a gente orar por esta pessoa, por este homem, por esta mulher que assistiu o testemunho de vocês, ouviu um projeto de vida, aquilo que Deus fez com vocês e pode fazer com eles também. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que assistiu, Senhor, este testemunho, Pai. O Senhor falou ao seu coração, Deus. Assim também, Senhor, como o Senhor fez e está fazendo na vida do pastor Marcos, da Nielen, na minha vida. Deus continua fazendo, operando, Senhor, nesta vida, Pai. Deus amado, usa, Senhor, de forma poderosa, meu Pai. Levanta, Senhor, esta pessoa. Ó Deus, oramos por aqueles que estão enfermos. Repreende todo mal, toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até o próximo programa.